Olá, meus queridos e minhas amadas. Quem tem o prazer de falar com vocês é sua irmã em Cristo, Eri Borges. Hoje eu estarei falando um pouquinho sobre o Regenere, mas desde já eu peço a você que se inscreva no canal, deixe o seu joinha, porque isso é muito importante para o canal. Meus queridos, o Regenere ele tem 3 anos, né, dentro da Igreja Deus e Amor. Ele tem 3 anos de existência, né? Então eu confesso para meus irmãos que eu nunca fui no culto do Regenere. Mas a semana passada eu fiquei com vontade de ir no culto do Regenere, não é? Porque veio o pastor, que ele é lá da Colômbia, pregar no Regenere. Então eu pensei assim comigo, eu podia ir, mas só que não deu, né? E quando eu pensei assim comigo, eu vou assistir na live, né? Não dá para mim ir presencial, mas eu vou assistir pela live. E assim eu fiz, né? Entrei na live no culto do Regenere. Eu nunca tinha assistido nada do Regenere. Então, meus irmãos, quando eu entrei ali, que eu vi aquele templo totalmente preto, com muitas luzes, fumaça, e os irmãos, mal a gente dava para ver, né? O pastor ali pregando, mas mal a gente enxergava ele ali, né? E eu fiquei assim pensando, né, comigo, que não precisava disso, não é? Porque a atenção é Jesus. Não precisa de um templo preto, de umas luzes, de uma casa de show para Jesus operar, não é? Jesus, ele opera na simplicidade. E eu fiquei observando aquilo e eu saí ali daquela live e eu fiquei pensando comigo, eu nunca imaginei de um dia poder ver isso dentro da Igreja Deus e Amor. Uma igreja que é totalmente diferente, né, do Regenere, mas o Regenere é uma igreja implantada dentro da Deus e Amor. E o que eu acho assim, meus irmãos, que é 90% dos membros da Igreja Deus e Amor, eles não concordam, né, com o Regenere. Só quem concorda com o Regenere realmente é jovens que, vamos dizer assim, num palavreado bem corriqueiro dentro da Deus e Amor de todos os ministérios, é aquelas pessoas mundanas, né? Aquelas pessoas que quer que Jesus se encaixe na vida daquelas pessoas da forma que eles querem, mas não da forma que Deus quer, que nós deixamos as coisas do mundo, deixamos as vontades da nossa carne para fazer a vontade de Deus, rejeitando o mundo e os seus prazeres. Mas as pessoas, elas querem que Deus se encaixe no seu perfil, na sua forma de ser. Deus, ele tem que se encaixar naquela pessoa, fazendo tudo o que é errado, mas eles não querem deixar as coisas para que Deus venha, para que essa pessoa venha fazer a vontade de Deus. Então, meus irmãos, eu fiquei assim observando que na época que eu era jovem, né? Eu não sou velha, mas eu sou de uma época que os jovens oravam bastante. Tinha a oração das 6 horas, que era o ministério da oração. Os jovens oravam, os jovens clamavam a Deus e Deus fazia milagres e maravilhas. Um culto de jovem que você fosse, de jovens, você recebia o milagre de Deus. Quantas vezes vi pessoas sendo libertas por Jesus, quantas vezes vi operações divinas, milagres acontecendo, pessoas sendo libertas por Deus ali no culto de jovens, onde Deus levantou muitos homens e mulheres de Deus através de buscar a presença de Deus. Então, se nós não buscarmos a presença de Deus, a gente vai ser aquele crente que não... que a gente acostuma com tudo que as pessoas falam, né? Com tudo que as pessoas dizem, a gente está ali concordando porque a gente é um crente que realmente não tem a presença do Altíssimo. E eu vejo assim, as pessoas já chegaram para mim falando assim, olha, irmã Eli, eu creio que a diretoria não tem muito amor pelos membros, não é? Porque a diretoria, meus irmãos, elas sabem, né, que os membros não são a favor desse projeto do Regenere. Eles falam que o Regenere é uma igreja que foi criada para resgatar os jovens que foram, de uma certa forma, rejeitados
por alguém na igreja que foi, talvez por uma calça jeans, como diz eles, por alguma maneira que aquele jovem foi desprezado. Então foi para isso que foi criado o Regenere. Mas a gente vê que não foi só para isso. O Regenere foi criado uma igreja totalmente oposto da Deus é Amor. Ela é totalmente diferente, os costumes, a maneira deles pregarem, os cultos são diferentes. Então é uma nova igreja dentro da Deus é Amor. E o que eu acho que realmente a diretoria ela não tem muito amor para os membros da igreja, porque não é que a gente é contra o Regenere, a gente é a favor, mas a gente queria um Regenere totalmente para regenerar, para falar a verdade, para dizer, olha, só Jesus salva, liberta, transforma, deixa, né, as coisas desse mundo. Nós temos que servir a Cristo de corpo e alma e espírito. Não só dizendo, Jesus quer só o coração, não importa o que você faça, e por aí vai, tipo, você não precisa mudar a sua maneira de ser para servir a Jesus. Deus, ele tem que se encaixar, né? Jesus Cristo tem que se encaixar no seu perfil, mas você tem que fazer a sua vontade. Deus faz, Deus está ali para fazer a nossa vontade. E não é assim. Nós temos que rejeitar o mundo, não é? Para Jesus poder entrar em nossas vidas e mudar as nossas vidas. Então eu sou de uma época que nós buscávamos de Deus e Deus operava e tinha muitos sinais e maravilhas. Hoje em dia a gente vê que não tem mais isso. Muitas pessoas dizem que é porque naquela época a gente tinha, o jugo era pesado demais, mas naquela época, como diz muito, o jugo era pesado e Deus operava muito, não é? Hoje a gente vê que não tem esse jugo e não tem mais aquela graça, aquele poder. As pessoas, hoje, a gente pega um louvor dos anos 80, dos anos 90 e começa a ouvir e coloca um louvor de hoje, né, dos dias atuais, para você ver o que chama mais atenção, qual é que tem mais um som de Deus dos anos 80, 90 ou dos anos 2022. Então, meus irmãos, a gente vê que tem grande diferença, né? Se nós pudéssemos voltar ao primeiro amor, buscar a Deus de corpo e alma e coração e realmente deixasse Deus mudar a nossa vida e não nós querendo que Deus se encaixe em nós, nós fazendo tudo o que nós queremos, não, mas nós renunciando às coisas desse mundo e fazendo a vontade de Deus. Daí a gente ia ver que realmente grandes coisas aconteceriam em nosso meio, não é? Então, meus irmãos, o que eu vejo é que realmente a diretoria ela não tem muito, assim, ela não preza muito pelos membros da igreja, porque realmente era para mudar um pouco do Regenere, né? Era para mudar, assim, muitas coisas que eu acho que deveria mudar, encaixar mais no perfil da Deus de amor, né? Daquilo que a gente foi ensinado, daquilo que a gente foi instruído. E hoje eles dizem que não é mais pecado, antigamente era pecado, tais coisas, hoje não é mais. Então eu não entendo muitas assim, sabe? Porque Jesus, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo, né? Então, meus queridos irmãos, a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verás a Deus. Se você não rejeita o seu pecado, as suas concupiscências, como é que você quer que Deus faça algo por ti, né? A gente tem que renunciar para que Deus venha habitar em nós, em nosso ser. Porque Jesus não habita em qualquer templo, não é? Mas um templo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, não é? Então, meus queridos irmãos, eu fico assim imaginando que a diretoria podia interagir, né, sobre isso e mudar muitas coisas que os membros não concordam ali dentro do Regenere. Mas o que eu vejo é que a diretoria não importa muito. Outro dia eu conversando com a irmã, ela falava assim, já pensou, irmã Eli, se os membros da igreja não mandassem mais oferta e dízimo para a sede mundial, como seria, não é? Aí sim eles iam dar ouvido para os membros. Porque quem sustenta a obra somos nós, não é? Mas está aí, meus irmãos. Isso aí eu fiquei um pouco triste, né? Porque eu nunca imaginei de ver dentro da Igreja de Amor isso, né? Que Deus abençoe a tua vida, que a graça e a paz do Senhor seja sobre a tua vida e receba de Deus a bênção e a vitória, em nome de Jesus.